se aqui no meu poema eu usasse a palavra sutil? Mas aí a rima não fica boa e quebra toda a métrica. Não, isso não dá. Mas eu posso mudar então todo o tema, já que eu não vou conseguir encaixar esse verso nessa palavra. Mas aí eu queria falar sobre o Brasil, as questões sociais, sabe? As coisas não andam muito bem por aqui. Mas... isso também não dá. Que droga! Quer saber de uma coisa? Chega! Vamos acabar com tudo isso. Quer saber quem acabou com todas essas amarras da escrita e lutou pelo verso livre? Os modernistas. Vem comigo. Olá, meus queridos alunos! Então, na aula de hoje veremos o modernismo no Brasil. O que é? Como vivem? O que comem? Eu sou a Prof. Fabi e nós veremos tudo isso no nosso querido FabiFlix, o nosso streaming de língua portuguesa, em que a cada episódio conhecemos um pouquinho mais sobre literatura, ou gramática, ou interpretação de texto e também redação, não é mesmo? Mas vamos nos concentrar no episódio de hoje, que diz respeito ao modernismo no Brasil. Para isso, relembraremos um pouquinho do modernismo, né, o movimento que envolve as diversas linguagens artísticas, e veremos aqui no Brasil a Semana de Arte Moderna. O que temos que guardar aí desde o início? Sim, é um movimento de ruptura, de força e contestação. Esse é o modernismo no Brasil. Mas o que já sabemos sobre o modernismo, certo? Nos episódios anteriores de FabiFlix, nós já vimos o quê? O movimento artístico europeu, certo? Vimos também as vanguardas culturais europeias, olha que interessante. E aí, toda a reforma estética que traz o movimento, certo? Essa liberdade aos criadores. E só para relembrar, certo? Já que falamos de vanguardas aí, só relembrando, nós temos o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Todas essas vanguardas servirão de modelos e inspirações para o nosso modernismo aqui no Brasil, certo? Além de toda a turbulência e ruptura que o movimento nos trará. Eita, movimento! Mas o que estava acontecendo no Brasil neste momento do modernismo? Bom, primeiro eu tenho aí vigente a República Velha, tá? Mas a República Velha já estava indo para o seu fim. Para quem não se lembra do que é a República Velha, é a política café com leite, lembra? Eu tinha uma alternância dos presidentes entre São Paulo, que eram os cafeicultores, e Minas, que eram os pecuaristas, que davam leite. Por isso, café com leite. E por que ela está no fim? Porque eu tenho aí, né, o último presidente, que era o Washington Luiz, que deveria indicar um presidente mineiro. Sou mineirinho! Mas ele não faz. E indica um outro paulista, que é o Júlio Prestes. E aí eu começo então a desmoronar toda essa república aí, toda essa República Velha e toda a minha economia café com leite. Dando então espaço também para industrialização. Aliás, o meu café financiou grande parte da industrialização no Brasil, principalmente no eixo São Paulo, certo? Mas aí que tá. Temos influência das vanguardas europeias. Eu tenho anterior aí dois movimentos, né, que é o parnasianismo e o simbolismo, que são movimentos muito rígidos de técnicas e regras que devem ser seguidas, e o meu modernismo quer romper com tudo isso. Chega do meu estado criativo ficar sempre moldado a isso, a uma métrica, a temas, coisas que eu só tenho que falar, mas eu não quero falar, quero falar de outras coisas, certo? E para eu dar
um exemplo aí claro para vocês, eu tenho aí 2 quadros, certo? Então eu tenho o quadro da Mona Lisa, super famoso, do Leonardo da Vinci, e tenho o quadro ao lado que se chama A Estudante. Esse quadro é da Anita Mafaldi, certo? Inclusive esse quadro está no MASP, hein? Vale a pena visita para vê-lo. Veja aí já a diferença, até no uso das cores, da composição dessas duas mulheres. Né? Enquanto ele traz toda uma técnica clássica de equilíbrio, até das cores, o outro tenta romper com tudo isso. Por que eu tenho que sempre pintar da mesma maneira? Eu não preciso mais reproduzir num quadro a pessoa fiel. Até porque agora eu tenho a fotografia, o advento da fotografia. A fotografia já faz isso. Então eu posso expressar outros sentimentos através da escolha das minhas cores no quadro, que é o que a Anita faz, que é o que o modernismo nos traz. Veja que está rompendo. Mas imagino que você esteja se perguntando aí, Fabi, mas qual é o marco? Qual foi aí o mento jogado na Coca-Cola que tudo explodiu e trouxe aí o modernismo para nós aqui no Brasil? Bom, um dos marcos nada mais é do que uma crítica. Veja isso, sim. Mas vou explicar um pouco melhor. Anita, essa nossa querida artista, ela é muito envolvida pelo expressionismo, certo? E ela foi estudar nos Estados Unidos e bebeu de todas essas influências expressionistas, né? Das influências das vanguardas aí, artísticas. E quando ela retorna ao Brasil, ela resolve fazer, então, uma exposição para mostrar todo esse novo movimento e tudo que ela quer, que ela entende como ponto crucial de sua pintura. E ela faz essa exposição. Até aí, ok, uma artista fazendo uma exposição. Mas como ela traz tendências que ainda não eram tão conhecidas aqui no Brasil, gera uma crítica da população enorme. E um dos responsáveis a entoar essa crítica feroz à nossa Anita é o nosso Monteiro Lobato. Sim, ele faz uma crítica no jornal O Estado de São Paulo. E é uma crítica pesada. Veja aqui o que ele fala. Só coloquei algumas partes da crítica. Ele diz assim: há 2 espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura. Olha isso. Guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, dos processos clássicos dos grandes mestres. Então ele está dizendo que assim, esses sim são os artistas de verdade, certo? Os clássicos, que faz um trabalho que imita os grandes mestres. E aí ele continua a nossa crítica. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a ir, nada é mais velha de que a arte anormal. Olha o uso das palavras que ele faz também, certo? De há muito já que os estudam os psiquiatras em seus tratados, documentando-se nos inúmeros desenhos. Então veja, essa arte, que é a arte da Anita, é uma arte de louco. Olha lá. A única diferença reside em que nos manicômios essa arte é sincera. Olha como ele critica. Primeiro, que o que ela expõe não é uma arte e se é de louco. Então veja como essa crítica é feroz. E por que ela se tornou marco? Porque quando ele faz uma crítica dessa num jornal de grande circulação, ele consegue fazer com que as demais pessoas que admiram essas vanguardas digam: peraí, Lobato, você não tá falando direito não, tá errado isso aí. E com isso, com essa crítica, as pessoas que gostavam, né, desses movimentos se reúnam em prol de mostrar para a sociedade que não é uma arte de louco, é uma arte para ser séria.
Então, esse é um dos grandes marcos, porque faz com que as pessoas que estavam ali, cada um no seu lugar, admirando essas vanguardas, se reúnam para podê-la, deixá-la concreta, certo? Fazer o modernismo. E aí, por causa dessa reunião desses artistas, eu vou ter a Semana de Arte Moderna de 1922. Ela só aconteceu em 3 dias, tá? Em fevereiro, e vai ser assim decisivo para instaurar o modernismo no Brasil de vez, certo? E aí, por que eles escolheram bem 1922? Primeiro, para mostrar que tem um marco histórico grande aí, que nada mais é do que o centenário da independência do Brasil. E se eu tô fazendo o centenário da independência do Brasil, por que não, então, comemorar a independência das artes outroras aí, certo? Então, veja que a data em si tem um fator muito importante para eles também. Vamos nos tornar independentes dessas regras, de tudo que controla o meu artista a ficar ali dentro de uma caixinha, certo? Não quero mais isso. E aí eu quero apresentar para vocês um pouquinho quem é esse grupo, certo? Esse grupo que vai reunir os demais artistas, e é claro que esse grupo só aumentará com o tempo, certo? Então eu vou mostrar algumas pessoas, mas ele vai ser ainda maior do que isso. Então esse primeiro grupo aí eu tenho o nosso Oswald de Andrade, o nosso Mário de Andrade, junto com o Menotti del Picchia, o Guilherme de Almeida e o Di Cavalcanti. E além deles eu também tenho alguns artistas cariocas, né? Eu tô falando de uma semana de arte moderna em São Paulo, mas eu também tenho artistas que aprovavam o movimento e as vanguardas que também se unem a eles. E aí eu tenho mais, né, o Sérgio Buarque de Holanda, eu tenho o Heitor Villa-Lobos, maestro, e o Manuel Bandeira, que não vem pra semana, mas ele manda um dos textos dele até para ser lido. E aí, meu bem? Esse texto vai se chamar Os Sapos. E vai fazer uma crítica aos parnasianos. Então imagine você, as pessoas ainda não entendem essa nova arte, e eu tenho um texto como Os Sapos, um poema como Os Sapos, que ainda critica aquilo que eu considero como arte, que eram os parnasianistas. O que vai acontecer? Imagine vocês. Vaias e tomates. Sim, pleno teatro municipal. As pessoas vão vaiar, vão jogar tomates, frutas em cima do palco para condenar os artistas que estão se apresentando lá. Enfim, tem umas fofoquinhas aí dizendo que o Oswald ajudou nisso, porque, enfim, escândalo vem demais, né? Então as pessoas iam procurar mais para saber sobre a Semana de Arte Moderna. E aí, meu bem, fale mal, falem do modernismo. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu trouxe aqui um trechinho dos Sapos para vocês entenderem como que foi esse poema, né? E a crítica que ele faz aos parnasianos. E aí traz assim, ó: enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra, o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Então veja, ele ainda mantém aí uma métrica, um esquema de rima que eram defendido pelos parnasianos, né? Tudo isso. Mas aqui ele já está utilizando, por exemplo, um tema como um sapo para construir um poema. E mais do que isso, ele faz uma comparação desse sapo, certo? Então eu tenho aí o sapo cururu, por exemplo, que seriam aí a representação dos poetas modernistas, que querem romper com todo esse formalismo e com todas essas regras parnasianistas, né? Eles querem um verso livre, eles querem liberdade de criação, e esse poema traz um pouquinho disso, certo? Bom, aí eu tenho mais um pedacinho do poema, certo?
que diz aqui, o sabe o poema, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Gente, veja, ele até utiliza uma linguagem que os parnasianos gostavam bastante, né? Que tinha que ser uma linguagem difícil, eles não queriam simplicidade e nada dessas coisas, né? Para poder fazer diferente. O poema, ele é bem longo, traz várias partes interessantes aqui. Ele fala, por exemplo, né, outros sapos-pipas, o mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe, e assim por diante. E aparece o sapo cururu aí, que são os nossos representantes, os nossos poetas modernistas, certo? Bom, é só um pouquinho do modernismo para vocês. Essas são as referências da nossa aula de hoje. Espero vocês no nosso próximo episódio do FabFlix, o seu streaming de língua